Bora lá continuar com a morfologia dos leucócitos através da série mieloide. Novamente, célula indiferenciada pluripotente, stem cell, dá origem à célula indiferenciada mieloide, que vai dar, através do estímulo de interleucinas, a formação de monoblasto, que seria o monócito mais jovem, a forma de monócito mais jovem que tem origem mieloide. Tá? Só não confundir, pessoal, daquele slide anterior. Tá? Aquele slide anterior nós temos lá as células chamadas agranulocíticas, que são os monócitos e linfócitos. Mas na diferenciação celular, a morfologia do monócito se deriva das células mieloides. Tá? Ela é uma célula de origem mieloide que não possui grânulo. Tá? E o linfócito é uma célula de origem linfóide que não possui grânulo. E elas também têm a característica de ser mononucleadas. Elas têm apenas um lóbulo, um núcleo não lobular. Tá? Então nós temos ali um monoblasto, depois promonócito e depois um monócito. Tá? Essas células jovens, monócito, o monoblasto, o promonócito e o monócito é fácil de ver no sangue periférico, mas o promonócito e o monoblasto é meio complicado, tá? Porque é uma célula que ela tem um tamanho maior, mas ela é difícil identificar para quem não tem muita experiência a presença das particularidades que fazem com que ela seja classificada como uma célula jovem. Presença de nucléolos, o citoplasma é irregular, um pouco basófilo, núcleo irregular. Isso aí tem que ter um pouco mais de experiência para estar identificando, tá? E por isso que muitas vezes na suspeita de leucemia é realizado um mielograma, que ele tem um significado melhor, ou então se faz o estudo da imunocitoquímica para verificar realmente o estágio de maturação de cada uma dessas células, tá certo? Depois nós temos lá também na via mieloide o megacariócito, tá? Que o megacariócito vai ser a célula progenitora das plaquetas, que vai ser literalmente uma explosão desse megacariócito, que vai gerar as partículas conhecidas como plaquetas, que são os menores elementos figurados. E por último lá nós temos a evolução da hemácia, tá? A hemácia ela também passa por diversas fases evolutivas, desde a hemácia mais jovem, conhecido como pró-eritroblasto, tá? Esse pró-eritroblasto ele tem um citoplasma grande, vamos dizer assim, ele pode ser confundido com um linfócito, um linfoblasto, tá? É bastante parecido. Você pode ver aqui a figura na extrema esquerda com a figura da extrema direita. Isso pode levar a uma certa confusão. O que diferencia é a inversão das cores, enquanto o núcleo do linfoblasto ele tem uma característica mais basófila, o núcleo do proeretroblasto ele tem uma característica mais eosinofílica, né, mais avermelhada, enquanto o citoplasma tem ambos uma certa basofilia, tá? Depois esse proeritroblasto basófilo ele vai se passar a eritroblasto basófilo, tá? Esse eritroblasto basófilo, o citoplasma dele vai ser bem abundante, ele é uma célula maior, tá? Com um núcleo possuindo uma cromatina ainda frouxa, tá? Uma relação núcleo-citoplasma grande e um citoplasma bem delimitado basófilo. Também pode confundir com determinadas fases evolutivas dos linfócitos, como por exemplo o plasmócito, tá? Tem que tomar cuidado.
Depois nós temos uma outra fase evolutiva do eritroblasto que passa a ser chamado eritroblasto policromático, tá? Aonde o núcleo dele está mais condensado ainda. O núcleo dele, o que ele vem fazendo? Ele vem se condensando, ele vem ficando cada vez mais concentrado. Por quê? Se uma hemácia, o sentido dela é expelir o núcleo, se ela expelir um núcleo grande, ela vai se romper. Então ela tem que condensar esse núcleo ao máximo para no ato onde ela for expelir esse núcleo, a célula ficar íntegra, não se romper. Tá certo? Então depois nós temos ali o eritroblasto policromático, onde o núcleo é ainda mais condensado, tá? O citoplasma ele passa a ser um pouco mais escasso, ele se retrai um pouco, mas ainda continua com uma certa basofilia. E depois nós temos aí a próxima fase evolutiva, que é o eritroblasto ortocromático, que é a última fase do eritroblasto nucleado, da célula vermelha nucleada. Esse eritroblasto ortocromático aqui é o que geralmente nós vemos no sangue periférico. É essa última fase evolutiva aqui. Tá? Raramente a gente vê as outras fases, mas este aqui, quando está presente, a gente vê em grande quantidade, principalmente em recém-nascidos, bem prematuros. Tá? Nós conseguimos ver em uma certa quantidade, em pacientes com anemia hemolítica também conseguimos ver com uma certa frequência. Depois nós temos o reticulócito, onde essa hemácia já expeliu o núcleo, já perdeu esse núcleo e ficou apenas os resíduos nucleares, e depois nós temos a célula madura, que é o eritrócito maduro sem núcleo. Certinho? Então, aqui nós temos esse slide aqui onde mostra os diversos tipos de morfologia dos neutrófilos segmentados, tá? Geralmente o neutrófilo segmentado, vocês podem ver aqui, ele vai ser multilobular, tá? Ele tem diversos lóbulos, geralmente até 4, tá? De 3 a 4 lóbulos. Quando você tem um neutrófilo com mais lóbulos que esse, existe uma doença genética que se chama hipersegmentação neutrofílica, tá? Ela não possui muito significado clínico, é assintomática, mas você tem uma hipersegmentação desses neutrófilos. Você vai ter neutrófilos com 6, com 8 lóbulos segmentados, mas geralmente são de 3 a 4. A coloração do neutrófilo, como diz o nome, ela é neutra, ela é um equilíbrio entre coloração eosinofílica, que é mais avermelhada, e a coloração basofílica, que é mais azulada. Então o neutrófilo ele fica meio rosa, coloração do citoplasma. O citoplasma desses neutrófilos podem ter granulações, tá? E essas granulações elas tendem a crescer a partir do momento que você tem um processo inflamatório ou infeccioso grave, tá? São chamadas granulações azurófiras, que passam a ser chamadas depois quando elas aumentam em volume e em quantidade, de granulações tóxicas, que são decorrentes ao efeito citoquímico que esse neutrófilo vai expressar frente a uma determinada agressão, tá? Então, quando nós temos essas granulações em volume aumentado, em quantidade aumentada, possivelmente nós temos um processo infeccioso grave. Então, necessita ser citado como observação lá da série branca, tá bom? Depois aqui nós temos os neutrófilos jovens, né? O formato de bastão, que ele não possui a segmentação lobular, tá? O núcleo dele não está lobulado, ele pode estar em formato de S, ele pode estar em formato de Y, pode estar em formato de bastão mesmo, ele tem que estar contínuo, tá?
você não pode perceber justamente a segmentação entre esses lóbulos. Às vezes ele até está querendo, como esse segundo aqui, ó, você pode ver que tem a parte superior aqui que está um pouco mais espessa, está fazendo tipo um pescocinho aqui, mas ainda não segmentou, tá? Então ele não tem essa separação como aqui nas lâminas acima, tá bom? Então ele é considerado um bastão. O que é um bastão? Um bastão seria considerado um adolescente. Ele tem uma função de defesa, tá? Um adolescente, vamos dizer assim, ele já sabe de certa forma se defender, mas a defesa dele não é tão eficaz como a defesa de um adulto, tá? Vamos supor aí um adolescente de 16 anos sendo indo para uma guerra, tá? Ele já tem a capacidade de pegar na arma, se ele for instruído, ele já consegue mirar, ele já consegue apertar o gatilho, mas ele não vai conseguir manipular essa arma de uma maneira tão eficiente quanto um soldado treinado adulto, nos seus lá 26 a 30 anos, que seria uma idade de formação ideal de um soldado. Então, queira ou não, é uma célula com uma capacidade defensiva inferior aos neutrófilos segmentados. E essa célula aqui significa que está ocorrendo um desvio à esquerda no sentido de maturação celular. Você está indo no sentido contrário à maturação celular. Então, os níveis aceitáveis dele na circulação periférica são até de 5%. Passou disso, já é considerado um desvio à esquerda, ou seja, a medula óssea está produzindo mais células jovens que o normal. Possivelmente estamos passando por um processo infeccioso, possivelmente processo infeccioso bacteriano, tá? Que tem um maior estímulo de neutrófilos bastões, tá bom? Depois nós temos aqui abaixo os linfócitos, tá? Linfócitos nós temos os linfócitos grandes e os linfócitos pequenos, vulgarmente falando, tá? Não dá para distinguir a olho nu que qual seria a subclasse do linfócito, seria linfócito B, seria linfócito T, seria linfócito natural killer. O que a gente subentende é que os linfócitos pequenos têm uma maior probabilidade de serem linfócitos B. E esses linfócitos com citoplasma um pouco maior, um núcleo um pouco mais volumoso, geralmente são linfócitos T ou linfócitos natural killer, tá? Mas isso quem vai provar seria apenas a citogenética, tá? Ou a imunocitoquímica, que vai conseguir fazer essa distinção celular, tá? Mas aqui o que eu estava falando para vocês, olha aqui para vocês terem uma noção. Nesse primeiro linfócito aqui, ó, olha o tamanho da hemácia em relação ao núcleo do linfócito. É praticamente do mesmo tamanho. Tá vendo? Olha aqui no segundo também. Esses daqui possivelmente são linfócitos pequenos, tá? Aqui do terceiro para frente você já tem aí linfócitos um pouco maiores, tá? Que podem ser essas outras subclasses, tá? Os linfócitos eles têm a característica de ter o citoplasma um pouco mais basófilo, tá? Um citoplasma sem granulações e um pouco mais basofílico, tá? Já os linfócitos natural killer e linfócitos T pode ocorrer determinado nível de granulação dentro aqui, granulações bem periféricas, mas não é uma regra, tá? Então, geralmente os linfócitos não possuem granulações no seu citoplasma e o núcleo é bem regular. É um núcleo circular, regular e excêntrico, tá? Ou seja, ele tende a ficar em uma das extremidades do citoplasma, deixando uma extremidade mais exposta. Beleza, passando aqui para os monócitos. Os monócitos já são células, são as maiores células do sangue periférico, tá?
elas podem ser que no começo geralmente os analistas quando formam fazem uma certa confusão entre linfócitos e monócitos, principalmente estes linfócitos maiores aqui com monócitos, tá? Mas o que acontece? O monócito geralmente ele tem uma membrana citoplasmática irregular, tá? Porque esse monócito ele faz fagocitose e a fagocitose dele é através da emissão daqueles pseudópodes que ele vai fazer aquela invaginação sobre a partícula, sobre a célula, sobre o antígeno, tá bom? Principalmente quando esses monócitos estão no tecido passando a ser chamados de macrófagos. Então, são células que fazem movimentos ameboides no sentido de fagocitar. Então, são as maiores células com citoplasma mais abundante, tá? E o núcleo irregular. Geralmente o núcleo ele não é redondo, é um núcleo irregular. Às vezes esse núcleo é riniforme, ou seja, em formato de rim ou em formato de feijão. E muitas vezes ele às vezes até pode confundir com um bastão, tá? Como essa quarta figura aqui, tá? Mas aí você faz a distinção através do tamanho da célula e do aspecto do citoplasma. O citoplasma do monócito geralmente é irregular, acompanhando a irregularidade nuclear, e o citoplasma do neutrófilo geralmente é bem delimitada, bem circular, tá? Aqui a gente vê algumas granulações aqui que parecem vacuolizações, que geralmente são estruturas conhecidas como lisossomos, responsáveis pela digestão celular. Então os monócitos geralmente podem ter essas vesículas de lisossomos responsáveis pela digestão celular, e aí a característica geral deles, tá bom? Depois aí nós temos os eosinófilos. E esses eosinófilos, como diz o nome, ele tem uma maior afinidade pelo corante eosina. E o corante eosina é aquele corante que tem o número 2 lá da série panótico, que ele tem uma característica acidófila, ou seja, os corantes acidófilos eles coram, fazem uma coloração avermelhada no citoplasma, tá certo? Então nós temos aí os eosinófilos com esse citoplasma avermelhado, e como eu falei para vocês lá atrás, eles geralmente são bilobulares, tá? Eles formam o núcleo deles faz uma bissegmentação, então é um núcleo com dois lóbulos, tá bom? Geralmente, mas por exemplo, esse aqui, a figura 3 do eosinófilo aqui possui três núcleos, três lóbulos, né? Então, não impede que ele tenha mais, mas geralmente ele fica nesse formatinho aqui de óculos Ray-Ban. Então é a célula de óculos Ray-Ban tostadinha de sol, ou seja, meio avermelhada, tá bom? E depois nós temos os basófilos. Esses basófilos são células com bastante granulações, tá? As granulações delas são tão abundantes que até impede de você ver a segmentação presente dentro do núcleo dessas células, de tão abundante que são essas granulações. Essas granulações geralmente são de histamina e heparina, tá? E outras substâncias vasoativas e citoquímicas, tá? Então essas granulações são bastante abundantes e você dificilmente consegue ver a segmentação dentro dos seus núcleos. Deveria partir também para citoquímica para distinção das diferentes classes.
Passando aqui adiante, aqui uma lâmina bem legal, onde você tem aqui, isso aqui é a coisa mais rara de ver, as 5 principais linhagens de célula na mesma porção do esfregaço. Quem conseguir um dia ver isso aqui tem que bater realmente uma foto, que é muito difícil ver assim juntinho. Isso aqui é figura de livro mesmo. Então aqui a gente tem um monócito. Olha para vocês verem a dimensão do citoplasma desse monócito em relação ao do linfócito, que é a célula que pode confundir. A coloração do citoplasma, ela se assemelha, tá? Mas você vê aqui um núcleo que ele está em forma de feijão ou de rim, tá? Com essa septação aqui, tá bom? Um núcleo irregular. É um citoplasma bastante abundante e ele não é tão redondinho quanto o do linfócito, tá bom? Já o linfócito aqui, você vai ver que ele tem um núcleo bem regular, com uma cromatina mais condensada, por isso que esse núcleo fica mais azul, bem roxo, tá bom? E o citoplasma, a relação núcleo-citoplasma é maior, tá bom? Você tem que dizer que o núcleo toma uma maior conta da porção do citoplasma celular. Beleza? O basófilo, como eu falei para vocês, possui essas diversas vesículas, granulações aqui, que impede basicamente você conseguir ver a conformação dos lóbulos internos das células. Depois nós temos aqui o granulócito, aqui está errado, tá? É granulócito neutrófilo, né? Granulócito basófilo não. Aqui está errado. Esse aqui, né, é o segmentado neutrófilo, ou granulócito neutrófilo, tá? Onde ele tem 3 lóbulos, e logo abaixo aqui o granulócito eosinófilo. Beleza? Então, com relação à funcionalidade de cada uma dessas células, nós temos aí os neutrófilos, que é o tipo mais comum de leucócitos no sangue. Ele geralmente tem um núcleo trilobulado, né? Com 2 ou 3 estrangulamentos, 3 lóbulos unidos por pontes de cromatina, tá? E o neutrófilo, ele às vezes você consegue ver uma um corpúsculo dentro do neutrófilo que é a chamada cromatina sexual. Esse, essa cromatina sexual é chamada corpúsculo de Barr. Tá vendo? Ele está representado aqui, ó, por esse micro pontinho aqui do lado desse primeiro lóbulo aqui, tá? Isso aqui é o corpúsculo de Barr. Isso aqui é a cromatina sexual das pessoas com cromossomo XX, ou seja, mulheres, tá? Então você consegue ver se é uma mulher ou um homem, caso você encontre, tá? Isso aí não encontra em todos, tá? Mas se você encontrar esse fragmento aqui unido ao lóbulo, isso é chamado de corpúsculo de Barr, que é a cromatina sexual. Então, pelo hemograma, se você achar essa estrutura, você pode afirmar que esse hemograma é de uma mulher, tá bom? Então, o citoplasma é levemente pontilhado por grânulos de cor rosa-salmão. Ele tem uma função de defesa através de fagocitose e destruição dos micro-organismos, né? E também daquela defesa citoquímica através das citocinas presentes nas suas granulações tóxicas. Então ele tem o efeito de fagocitose e o efeito citotóxico. Depois nós temos aí o eosinófilo, né, que é o nosso óculos Ray-Ban, é o vermelhinho de sol, né? Então, são menos numerosos, eles são entre 2 a 4%, ele tem uma concentração bem maior
nas peles e mucosas. Então, por isso que ele é responsável geralmente pelas reações alérgicas, né? Para aquelas pessoas que têm rinite alérgica, tosse alérgica, às vezes ela tem uma migração maior dessas células nesses trechos e é justamente a liberação de substâncias vasoativas, como a histamina, por exemplo, faz com que essa alergia seja exacerbada. Então a pessoa fica com o nariz entupido, com aumento de secreção nasal, tosse e todos aqueles sintomas relacionados a quadro alérgico de vias superiores principalmente, tá? Então, reações alérgicas que podem não ser específicas, tá? Tem alergias inespecíficas, mas essa pessoa geralmente tem uma migração em massa dessas células para essas regiões, principalmente pele e mucosas, aonde vão estar liberando essas substâncias vasoativas que vão levar a essas reações alérgicas. Núcleo bilobular, tá? Dois lóbulos separados por uma ponte de cromatina, tá? Granulações são maiores, mais grosseiras, de cor avermelhada acidófila, ou seja, tem afinidade pelo corante eosina, que é o corante número 2 da série panótico. Possuem lisossomos, que são células responsáveis pela digestão celular, presença de enzimas e íons peróxido, que são substâncias oxidantes, tá? Relacionadas a processo de oxidação de agentes infecciosos, principalmente no caso parasitas, aonde essa célula também tem uma defesa relacionada a este tipo de agressão, agressão parasitária. Defesa específica dela, fagocitam complexos antígeno-anticorpo, tá? Então, aqueles restos da briga química que o organismo faz, o complexo de antígeno-anticorpo, esses restos aí, essas células são responsáveis pela absorção, atuam em processos parasitários, tá? Principalmente vermes. Os vermes nemateumintos ou plateumintos, tá? Que são diferentes de protozoários. Protozoários são parasitas unicelulares e os plateumintos, nemateumintos são parasitas superiores pluricelulares, tá? Mais complexos, e esses eosinófilos eles vão estar aumentados justamente nesses parasitas mais complexos, tá? Os parasitas unicelulares não levam a uma resposta eosinofílica eficiente. Então, não necessariamente uma pessoa que esteja infestada por giardia vai ter aumento de eosinófilos, tá? Então, mas geralmente uma pessoa que tem uma certa infestação por lombriga ou ascaris lumbricoides, geralmente ela vai ter um aumento substancial no número de eosinófilos, tá? Essas substâncias também estão presentes em processos alérgicos, como asma, liberando substâncias, liberando, na verdade, histamina, né? Então, para você ter um bloqueio desse, você tem que utilizar justamente substâncias antihistamínicas, que são aqueles antialérgicos, porque essa célula libera histamina, então, para combater isso, você tem que usar substâncias antihistamínicas para fazer o bloqueio de processos alérgicos, como no caso da asma. E nós temos a asma de vias aéreas inferiores e a asma de vias aéreas superiores, tá? Então, existem tipos distintos de manifestações asmáticas. Já os basófilos aí são os mais raros, né? Menos de 1%, núcleo bastante volumoso, com forma retorcida e irregular,
geralmente no aspecto de uma letra S ou no aspecto de dois rins unidos, né? Vamos dizer assim. Grandes grânulos citoplasmáticos grosseiros, fortemente corados por corante com propriedades basofílicas, ou seja, aquele corante final da coloração da série panótica, que é o azul de metileno, que encobre todo o núcleo, dificultando a visualização desses lóbulos. Tá? Esses grânulos basicamente são formados por histamina e heparina. Histamina, a mesma substância vasoativa presente no eosinófilo, e a heparina, um potente anticoagulante fisiológico, tá? Interno, intrínseco do nosso organismo. Tá? São receptores para anticorpos imunoglobulinas da classe IgE na membrana e assim como nos mastócitos, tá? Então, e quando os anticorpos IgE, que são outros anticorpos responsáveis por processos alérgicos, por exemplo, IgE de leite, IgE de pelo de gato, IgE de trigo, IgE de glúten, eles vão se ligar justamente a esses granulócitos basófilos e vão potencializar essa reação alérgica, tá? Então a principal função desses basófilos é o envolvimento a processos alérgicos. Já os monócitos, quando eles passam para os tecidos, são chamados de macrófagos. Geralmente são os primeiros soldados a chegar lá no campo de batalha e os últimos soldados a saírem lá do campo de batalha, porque eles começam a fagocitar os antígenos, depois eles apresentam os antígenos fagocitados para as células produtoras de anticorpos, depois eles vão fazer a limpeza dos corpos deixados no campo de batalha, tá? Corpos, restos celulares, então eles vão estar agindo naquele cenário de batalha final ao processo inflamatório ou infeccioso, a fim de preparar o organismo para a fase de cicatrização, tá certo? Então, aonde você vai ter a mudança, o preenchimento por um tecido que muitas vezes é diferente do tecido original, tá? Geralmente um processo de cicatrização leva à formação de um tecido fibroso no lugar de um tecido original. E por isso que esse tecido fibroso não tem a mesma função do tecido original, então esses processos levam a uma perda da funcionalidade orgânica, tá? Então, por exemplo, um processo infeccioso no fígado, os hepatócitos morrem e ali ao final do processo de cura, aquelas lesões celulares serão varridas, né, principalmente pelos monócitos, que vão preparar o tecido ali para a formação de um tecido de preenchimento que será um tecido fibroso. Então a fibrose hepática que ocorre em aspecto generalizado vai ser a principal causa da cirrose, tá? Onde você vai estar substituindo as células funcionais do fígado por células de cicatrização que não têm a mesma funcionalidade, por isso o fígado perde sua função, levando à insuficiência hepática. Então esses monócitos ovais com núcleo reniforme, excêntrico, cromatina bastante frouxa, tá? A cromatina é frouxa, você consegue ver esses pontinhos brancos. Ela não é condensada igual uma cromatina de linfócito, que ele é bem escuro, tá? Então ele fica mais rosado assim porque a cromatina não está muito condensada. Então ele tem uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, uma alta concentração de mitocôndrias e lisossomos, justamente para a digestão celular. Então é uma célula especializada em comer,
Então, os monócitos têm núcleo ovoide em forma de rim, ferradura, citoplasma com grânulos muito finos, quase que imperceptíveis. Então, é uma célula agranulocítica. Fase de maturação na medula, alguns dias depois penetram nos órgãos e passam a ser chamados de macrófagos. Essa passagem é muito importante, tá, gente? Então, isso aí, dependendo do órgão, ele vai ter um outro nome. Por exemplo, no sistema nervoso vão ser chamados de células da glia, tá? Em outros órgãos terão outros nomes, mas são células responsáveis por esses processos aí. Então, os linfócitos grandes, aqui um exemplo de linfócito grande, tamanho dele em relação à hemácia, tá? O linfócito pequeno, aquilo que eu já falei para vocês, o tamanho dele em relação à hemácia do núcleo, que é praticamente o mesmo tamanho. Citoplasma menor também, mas está vendo? O núcleo deles são bem concentrados, você quase não consegue ver pontinhos brancos, então o núcleo está compactado, tá certo? Alterações morfológicas nos leucócitos. Então, nós temos aqui corpos de Dolly, que essas alterações morfológicas em leucócitos aqui, geralmente elas não são perceptíveis, tá, por corantes usuais. Elas são relacionadas elas têm que ter corantes específicos para você perceber elas, porque realmente o panótico, o Wright, corantes normalmente não detectam esses constituintes aqui, que são geralmente restos de ácidos nucleicos, tá? Provenientes de uma etapa de maturação prévia, beleza? Aqui nós temos algumas anomalias hereditárias, como a síndrome de Pelger e Rouet, que é uma alteração aonde você tem uma hipossegmentação do neutrófilo. O que é isso? Uma hipossegmentação do neutrófilo. O neutrófilo não consegue fazer a sua lobulação, ele não consegue partir os seus lóbulos pelaquela ponte cromossômica. Então, todos os neutrófilos ficam com aspecto de bastão, mas a pessoa não está num quadro de infecção. Então, isso aí confunde muito, pode confundir muito, é uma doença bem rara, ela é assintomática, tá? Mas em um eventual hemograma, você vai contar lá 30 bastões. Você vai liberar 30 bastões, o médico vai querer internar o paciente na hora. E se ele for ver, o paciente não vai ter sintomatologia clínica, não vai ter quadro clínico condizente com o hemograma. Então, nesse caso aí, tem que fazer uma pesquisa genética para ver se existe essa anomalia chamada anomalia de Pelger-Rouet, que é muito rara, tá certo? E às vezes os neutrófilos eles não ficam em forma de bastão, mas ficam em forma de óculos Ray-Ban. Você vai ver que vai ter uma grande maioria que vai estar apenas com 2 lóbulos. Aí a gente já tem que suspeitar dessa síndrome aí. Alterações morfológicas adquiridas, nós temos aí a hipersegmentação ou gigantismo celular, tá? Que é um núcleo com mais de 4 lóbulos e células grandes de tamanho, pode ocorrer em anemias por deficiência de vitamina B12, de ácido fólico após o uso de citotóxicos que interferem na síntese de DNA, tá? Também essa hipersegmentação aqui ela não vai causar muitos sintomas, tá? Mas ela pode ser indicativo que você esteja
com deficiência de vitamina B12, ácido fólico, ou que você está fazendo uso de medicações que interferem na síntese de DNA, como é o caso de alguns antibióticos. Beleza? Gente, só pegar um pouquinho d'água que a boca hoje está secando aqui rapidinho, um minutinho. Passando adiante aqui. Depois nós temos alterações citoplasmáticas, essa aqui é conhecida como anomalia de Shediac-Higashi, tá? No qual a gente vai ter diversas granulações grosseiras, mas bastante grosseiras, parecendo pequenas pedrinhas ou partículas fagocitadas, mas na verdade são granulações exacerbadamente grosseiras no citoplasma de alguns neutrófilos. São defeitos referentes à membrana lisossomal por alterações de glicopeptídeos celulares, tá? Que são responsáveis pela digestão celular, que afeta o leucócito em geral, melanócitos e outras células de túbulo renal. Então são células, é a parte digestiva da célula que ela, vamos dizer assim, ela cresce de forma anormal, fazendo com que ocorra essas alterações citoplasmáticas. Depois nós temos ali um achado bastante importante, que é o bastão de Auer, tá? Isso aí é muito importante, esse achado, quando nós estamos estudando leucemia. Quando a gente tem um sangue de uma pessoa que vai fazer um hemograma que conhecidamente ela tem leucemia, você faz a pesquisa dessa partícula aqui na foto à direita, que seria o bastonete de Auer. Quando você acha essa estrutura em um blasto, que seria uma célula bem jovem, uma progenitora, né, mieloide, você pode afirmar que essa pessoa tem leucemia mieloide, tá? Então existem vários tipos de leucemia com diversos fenótipos diferentes, que têm diversos tratamentos, linhas de tratamento diferentes, e também umas são mais agressivas que outras, outras são mais refratárias ao tratamento, outras são relativamente fáceis de serem tratadas, mas por isso é importante ter a citogenética para fazer o estudo do tipo de leucemia que você está presente, tá? Mesmo porque no começo a medula óssea ela pode estar muito infiltrada antes de começar a mandar células jovens para a corrente sanguínea. Então a medula óssea literalmente ela vai estar muito infiltrada dessas células jovens. E a partir do momento que ela começa a mandar essas células jovens para a corrente sanguínea, a princípio ela pode mandar diversas linhagens, e até você ter aquela linhagem que realmente está defeituosa, como para você ter um diagnóstico, é importante você ter a citogenética dessas células para você ter uma certeza do tipo de leucemia você está lidando. Beleza? Abaixo ali nós temos blastos de origem linfóide, tá? O blasto de origem linfóide ele já possui uma relação
núcleo citoplasma maior, ou seja, o núcleo dele é maior, é, cobre uma porção maior do citoplasma em relação a um blasto de origem mieloide, tá? Queira ou não, o núcleo é um pouco mais concentrado, mas mesmo assim você consegue ver a sombra referente ao nucleolo, tá certo? Aqui o núcleo dos blastos mieloides são núcleos menos concentrados, mas que também dá para ver a sombra referente à estrutura nucleolo. Outras alterações morfológicas do leucócito adquiridas, granulações grosseiras, que eu falei para vocês, que são o aumento daquelas granulações azurófilas, são aqueles grânulos primários nos neutrófilos segmentados. Embora as granulações grosseiras seja comum na infecção, ela é inespecífica, sendo vista da mesma forma na presença de vários tipos de danos teciduais, ou seja, processos inflamatórios não infecciosos também podem ser origem dessas granulações grosseiras. Ocorre como resposta à terapia de citoquinas, tá? Como aí o caso dessas citoquinas citadas aí, mesmo na ausência de infecção. Então ela deixa o neutrófilo mais granuloso, tá bom? Isso aí tem que ser citado porque no caso de infecção seria bastante importante o conhecimento do médico. Vacúolos citoplasmáticos, que são características, estruturas circulares sem coloração distribuídos no citoplasma. Isso aí é um sinal de degeneração celular, tá? E é resultante da fusão de grânulos com vacúolo fagostário, tá? Então, quando você vê isso aí numa célula de defesa, você já vê aí um mau prognóstico do paciente, porque as defesas já estão realmente perdendo a guerra, tá bom? Isso aqui já é um sinal de mau prognóstico na defesa primária do paciente. Alterações morfológicas dos leucócitos adquiridas, linfócitos atípicos. Isso aí já comentei com vocês também. Existe uma grande diferença entre atipia linfocitária e linfócitos reacionais, tá? As atipias já estão relacionadas a alterações mais profundas envolvendo estruturas nucleares, citoplasmáticas, que podem estar aí sendo desencadeadas por um processo um processo neoplásico, tá? Na medula. Então, deve tomar todo o cuidado na liberação e na classificação dessas atipias aí, porque pode levar o médico a tomar algumas condutas focadas ao diagnóstico de doenças neoplásicas, tá? Então, o linfócito atípico, linfócito reativo, tem também os linfócitos reativos, virocíticos, né? São conhecidos como também plasmócitos, linfócitos que ativaram devido a um estímulo imunológico. Os estágios intermediários, denominados como linfócitos plasmocitóicos, células de Turkey. Tanto o linfócito T quanto o linfócito B pode se transformar em imunoblastos, células grandes com núcleo central proeminente e citoplasma basófilo abundante. Esses linfócitos ativados têm tamanho celular aumentado, imaturidade no núcleo, falta de condensação da cromatina e presença de nucleolo, contorno nuclear irregular, vacuolização citoplasmática, citoplasma amplo basófilo de contorno irregular. Então, as atipias linfocitárias, elas são um pouco diferentes dos linfócitos reativos e elas são mais relacionadas a processos profundos, isso que tem que se levar em conta, tá bom? Essa alteração aqui é chamada de May-Hegling, tá? É a presença de uma partícula citoplasmática basófila excêntrica no citoplasma,
bem diferenciada em relação aos glóbulos, relacionada à alteração dos ribossomos que afetam todos os leucócitos. É uma doença autossômica dominante associada à trombocitopenia e plaquetas gigantes. Então, às vezes a pessoa, quando tem uma trombocitopenia que não tem uma causa conhecida, se você acha essa estrutura aqui, você pode estar relacionando essa trombocitopenia ao May-Hegling, tá? Que é uma doença de alteração ribossômica, ou seja, o ribossomo, que são aquelas organelas, estruturas responsáveis pela síntese de proteína, podem estar afetando justamente a síntese daquelas proteínas essenciais à formação das plaquetas, levando a essa trombocitopenia, beleza? Ou formação de plaquetas gigantes. Vamos associar aí agora os tipos de célula às suas reações básicas que podem ocorrer, tá? Então, leucocitoses associadas às células brancas. Quando você tem uma leucocitose associada a neutrófilos, geralmente nós estamos lidando com infecções de origem bacteriana. Outra causa comum também, infarto agudo do miocárdio, que é uma lesão em um órgão nobre e causa uma reação bem proeminente no hemograma. Né? Aquilo que eu falei para vocês, o hemograma é uma foto. Uma pessoa antes do infarto ela tem um hemograma normal e minutos depois do infarto ela já pode ter uma leucocitose violenta devido ao tamanho da agressão em cima de um órgão considerado como um órgão nobre do nosso organismo. Situações de isquemia, situações de uremia, como por exemplo na insuficiência renal crônica, onde você tem elevados níveis de ureia no organismo, pode levar a uma leucocitose com aumento de neutrófilos. Diabetes, principalmente se essa diabetes está descompensada com um quadro de cetoacidose diabética, ou se você tem lesões de órgãos chamados, conhecidos como pé diabético, né? Que são aquelas lesões que não se cicatrizam, geralmente ocasionadas por germes anaeróbios, gota, acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações, leucemias, né? A leucemia mieloide, principalmente, ela vai ter uma concentração muito maior de células de origem mieloide, entre elas os neutrófilos, e nas hemorragias. Com relação aos eosinófilos, nós teremos aí quadro de alergias, principalmente, alergia tanto medicamentosa, nós temos aí casos do choque anafilático, né, provocado por algumas alimentos, até medicamentos. Por exemplo, alimento, tem gente que não pode comer camarão, principalmente camarão com casquinha, tá? Que ele é um fruto do mar altamente alergênico para algumas pessoas. Em primeiro momento, essa pessoa vai ser sensibilizada, no segundo momento, ela pode ter um choque anafilático, justamente provocado por um acúmulo de substâncias vasoativas excretadas principalmente por células de defesa, eosinófilos e basófilos, fazendo com que essa vasoativação libere secreção, aumento do volume de tecido, rubor e edema, fazendo com que inche as vias aéreas, a glote, por exemplo, dando chamado edema de glote, tamponando as vias aéreas, fazendo-se necessário a traqueostomia, ou então a intervenção farmacológica urgente com agentes anti-anafiláticos, como adrenalina, corticosteroides e antihistamínicos, tá bom? Também o eosinófilo está ativo nas parasitoses, principalmente provocadas por eumintos e plateumintos, e não tanto por protozoários,
tá? Parasitas unicelulares, mas os parasitas mais evoluídos. Doenças de pele, tá? Algumas doenças alérgicas de pele e micoses, principalmente relacionada à pediatria, essas micoses aqui, mais especificamente a neonatos, tá? Muitas vezes a célula que indica que o neonato está com uma infecção fúngica é justamente o eosinófilo. O aumento desses eosinófilos, o médico já pensa em tratar micose sistêmica em neonatos. Basófilo, nós temos aí como diagnóstico presuntivo mielofibrose, dermatites, colite, síndromes mieloproliferativas, reações anafiláticas, tá? Mesmo caso dos eosinófilos ali, só que o basófilo é uma célula bem mais rara e a que tem que ficar de antena ligada com esse basófilo é justamente as doenças mieloproliferativas, justamente por ser a célula mais rara. Quando ele aparece em grandes quantidades, significa que está ocorrendo algum distúrbio a nível de medula óssea. Isso aí pode ser uma fase inicial de uma síndrome mieloproliferativa, uma eventual leucemia. Tá bom? Com relação aos linfócitos, eles estão relacionados à fase aguda e crônica. Tá? Geralmente, as doenças onde você tem a predominância de linfócito em fase aguda são as viroses, tá? Nas fases crônicas você pode ter a prevalência de linfócito em algumas bactérias em específico, como a bactéria causadora da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, e a bactéria causadora da sífilis, que é o Treponema pallidum. E mononucleose, um grande número de linfócitos atípicos. Aí é um tipo de linfócito que realmente é atípico, mas é um linfócito atípico que não é predecessor a uma doença medular, tá? E sim a uma doença infecciosa. Ele causa uma má formação realmente nesses linfócitos, fazendo com que esse linfócito aumente muito o seu volume, se assemelhando muito a um monócito, tá? A cromatina vai ficar frouxa, vai ficar com os nucleolos expostos, e o citoplasma vai ficar também volumoso, grande. Então, ele dá um aspecto ao linfócito, ele torna-se um linfócito tão atípico que o linfócito passa a ter um aspecto morfológico bem parecido com um monócito, tá bom? Já os monócitos, eles estão relacionados geralmente a doenças crônicas, como tuberculose, sífilis, tá? A tuberculose, ela pode ficar latente vários anos durante o paciente vai tendo aquelas quadros febris, ele vai emagrecendo, mas ele percebe quando o pulmão já virou um queijo suíço. Tá? Então aí geralmente nessa fase já não tem mais cura, ele já está com uma fibrose, uma necrose caseosa, que é um tipo de necrose específica da tuberculose do pulmão, que forma literalmente buracos, como se fosse um queijo suíço. O pulmão já perdeu uma grande capacidade de oxigenação e qualquer infecção ali que ocorrer no pulmão vai ser fatal para esse paciente, tá? Esse paciente vai morrer possivelmente de uma insuficiência respiratória. A sífilis, mesma coisa, ela é uma doença que tende-se à cronicidade. Ela tem a sua fase primária, onde começa com uma lesão inicial no genital chamada cancro, e depois tem a fase secundária. Esse cancro, que é a fase primária, ele some de uma hora para outra, sem terapia, sem nada. Depois, posteriormente, a pessoa começa a desenvolver uma fase secundária com manchas pelo corpo, reações febris, que também é autolimitada e depois desaparece por anos.
e essa doença pode ficar latente no organismo. Depois de 10 anos ela volta na forma terciária, que é a forma grave, onde ela atinge cartilagens e o sistema nervoso central, sendo nessa fase muitas vezes fatal. Então, os linfócitos estão presentes principalmente os monócitos, desculpe, nessas doenças que tendem mais à cronicidade, tá? O que é isso? Você tem, quanto mais batalha entre um agente agressor e uma célula de defesa você tem, mais você vai ter essas células responsáveis pela limpeza do terreno. Então, por isso que o monócito ele fica mais presente nesse tipo de doenças crônicas, tá? Outras protozooses como a malária, tripanossomíase, tá? Algumas leucemias agudas, doenças autoimunes, também você tem uma grande prevalência de monócitos como lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide, tá bom? Já os linfócitos plasmocitóicos, que seriam aqueles linfócitos reativos, você vai ter uma predominância neles, principalmente em alguns quadros virais, como rubéola, sarampo, mononucleose, mieloma, leucemia plasmocítica. Tá? Então, essas principais doenças virais ali, rubéola, sarampo, antigamente a varíola também, tá? Que foi erradicada, poliomielite, todas essas doenças virais agudas, elas têm uma resposta muito grande de plasmócitos, tá? Então, você encontraria bastante dessas células. O mieloma múltiplo já é um tipo de câncer que afeta os ossos e a parte renal, tá? Ele leva a uma leucopenia a princípio, ou seja, uma diminuição do número de leucócitos, com uma presença relevante de plasmócitos dentro desse leucócito, principalmente quando você examina o sangue medular através do mielograma. Você vai ter uma grande quantidade de plasmócitos. Essa pessoa que tem mieloma, ela tem uma degeneração óssea muito grande. Ela pode ter fraturas com um simples movimento. Ela pode fraturar uma vértebra, uma costela, tá? De tão susceptível que fica o osso a essas lesões. Tá bom? É uma doença bem grave que causa dores bem fortes em todo o organismo. É uma doença bastante triste. Tá bom? Depois os bastonetes, nós temos eles aí como células bastante predominantes em infecções bacterianas agudas, como principalmente pneumonias, pielonefrite, meningite bacteriana, sinusite, amidalite, osteomielite, tudo que você tem infecção bacteriana aguda, você pode ter um predomínio de bastonetes, tá bom? Depois, passando aqui para a última e derradeira parte, nós vamos para nossas amiguinhas plaquetas, que são os elementos muito importantes relacionados à hemostasia primária, tá? Hemostasia secundária nós já temos aí como componente principal os fatores de coagulação. São de pequeno tamanho na observação microscópica, forma discoide, inativa, pode ser ativada para exercer funções de proteção vasculares, né? Como eu falei para vocês no passado aí, nosso organismo diariamente possui diversas lesões microvasculares autolimitadas, principalmente pela vigília constante dessas plaquetas, que permitem que esse organismo possa se recuperar e não ficar com sangramento constante. Pode participar de processos trombóticos se forem ativadas excessivamente, principalmente agora no caso da Covid-19. Nós temos aí a coagulação intravascular disseminada como uma das principais complicações que leva a óbito, e é justamente a ativação de plaquetas junto a fatores de coagulação, formando microtrombos disseminados
pelo interstício de diversos órgãos e vasos, fazendo com que processos microtrombóticos possam ser generalizados, levando à falência múltipla de órgãos. É útil também para manter o estado hemostático normal, proteger o mesmo de fenômenos hemorrágicos, como eu já falei. Causas de plaquetopenia, nós temos aí como as principais causas síndromes congênitas, ou seja, que a pessoa já nasce com essas síndromes, uso abusivo de alguns tipos de drogas, doenças hereditárias, como a doença de May-Heggen lá que mostrei para vocês, aquela alteração que pode ser visualizada no neutrófilo, né, aquele acúmulo de estruturas ribossômicas que se coram de azul. Infecções, deficiência de vitamina B12, púrpura trombocitopênica, vasculites, neoplasias e hemólise intravascular são causas aí de trombocitopenia. Na plaquetocitose, elas estão relacionadas a uma hiperestímulo da, da série mieloide, tá certo? Da medula óssea. Então, você vai estar com uma plaquetocitose presente em infecções generalizadas, tá? No processo de inflamação e hemorragia, ocorre também um hiperestímulo de megacariócitos que vão se degranular e liberar as plaquetas para a circulação periférica. Pode estar presente também em anemia ferropriva. Anemia ferropriva, o organismo ele vai ter uma produção maior de plaquetas. É comum você ter aí anemias ferroprivas com um paciente apresentando 600, 700 mil plaquetas, tá? Devido a essa na deficiência de produção de células, o organismo de eritrócitos, o organismo tenta compensar e acaba descompensando, produzindo mais plaquetas do que o normal. E doenças mieloproliferativas crônicas, onde você pode ter esses quadros de plaquetocitose. Na plaquetopenia, pelo contrário, pode ser observado em pacientes em uso de agentes químicos ou drogas que agem em mecanismos imunológicos, né? Ou por supressão medular, que ocorre no uso de agentes quimioterápicos e antineoplásicos. Então, tudo quanto é quimioterápico e antineoplásico, ele tem geralmente como consequência a pancitopenia. O que é isso, pancitopenia? A diminuição de todos os elementos figurados. Então ele vai diminuir o número de leucócitos, vai diminuir o número de hemácias, levando a anemia, vai diminuir o número de plaquetas, levando a plaquetopenia ou trombocitopenia. Então, o quimioterápico ele age diretamente em todos os elementos figurados do sangue. Tá? Observamos também a plaquetopenia na púrpura trombocitopênica idiopática, ou seja, sem uma causa definida, ou secundária a doenças autoimunes, como por exemplo artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren, esclerodermia. Tá? Infecções graves por bactérias gram-negativo, principalmente bactérias hospitalares, que nós chamamos bactérias comedoras de plaqueta. São aquelas bactérias multiresistentes que nós veremos no módulo seguinte, principalmente Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, são as gram-negativo mais famosas aí, comedoras de plaquetas. Anemia plástica, aquela anemia onde a medula ela deixa de ser produtiva, né? Ela passa a ser hipofuncional. E coagulopatias de consumo, como no caso de coagulação intravascular disseminada, onde vai ocorrer algumas vezes o sequestro dessas plaquetas por fatores de coagulação, gerando trombos que podem se formar, se deslocar e gerar acidentes vasculares isquêmicos em diferentes órgãos. E a visão microscópica final do hemograma
exemplo de lâmina hematológica com elementos de hemácias, leucócitos e plaquetas. É importante que após a contagem percentual, né, dos glóbulos brancos, o observador detenha-se uma acurada observação das hemácias, possíveis alterações de tamanho, anisocitose ou forma, poiquilocitose, hematoscopia. Então, ela se constitui um segmento importante do hemograma porque é a sua palavra final ali, além dos números, tá, que vão estar expressos ali de forma matemática, vamos dizer assim. No hemograma você vai ter a sua conclusão final através da hematoscopia. Então, nas considerações finais do analista, você vai dizer se as hemácias estão normocíticas, normocrômicas, os leucócitos e plaquetas vão estar sem alterações morfológicas, tá? Ou se vai ter uma anisostose com presença de micrócitos e serão hipocrômicos, ou então se você vai ter uma anisopoiquilocitose com uma alteração de forma e tamanho que pode ser caracterizado por drepanócitos, hemácias crenadas ou equinócitos, né? Micrócitos, saturação de hemoglobina baixa. Então são diferentes as observações que vocês têm que adotar de acordo com toda essa bagagem que eu passei para vocês nas últimas 5 aulas que compõem o módulo de hematologia que nós finalizamos hoje aqui em Laboratório Clínico 2, pelo menos na parte teórica. Então é isso aí, pessoal. É a matéria que eu preparei do módulo de hematologia. Espero que ela tenha sido aproveitada por todos aí. Se ficou alguma dúvida, fico à disposição aí para explicar novamente. Agora eu sugiro a vocês a pegar, né, principalmente os slides, fazer aquele trabalho hora aula, hora relógio que eu falei para vocês, né, dar uma olhadinha no vídeo, ver a ideia principal, as principais partes, fazem o resuminho, tá? Essa semana eu vou dar uma atividade de frequência baseada num verdadeiro ou falso bem simples aí, tá bom? E semana que vem já partimos para a próxima matéria para a gente já compor a nossa deliciosa N1, tá bom? E se Deus quiser, na próxima semana, quem sabe, né? Na próxima vai ser meio difícil, né? Por causa do que ainda vai estar sob decreto estadual da onda roxa, né? Mas talvez daqui a 15 dias nós, Deus quiser, já estaremos lá com nossa aula presencial. Tá joia? Gente, alguma dúvida? Ficou alguma coisa pendente aí? Estou à disposição aí para responder perguntas, tirar dúvidas. Quem não tiver dúvida, considero aí conteúdo dado, está dispensado. Boa noite de sono, bom descanso, bons estudos. Quem tiver alguma dúvida, estou à disposição.